Salve a malandragem. Ê, catimbozeiro! Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento, Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. No ar, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem o seu nome na glória, por tantas vitórias que o Pai determinou. Fazer o bem. Saravá, seu José Pilintra, salve o povo da Bahia, salve os baianos, salve seu Zezinho Baiano, salve a malandragem, salve o povo da rua. Boa noite a todos os ouvintes, eu sou a Mãe Mônica Berezutti, seja muito bem-vindo a esta programação, a este programa feito para você, chamado Amigos do Seu Zé. Esse Amigos do Seu Zé você pode se incluir, porque você prestigia, porque você participa. E a você que está sintonizando pela primeira vez, seja muito bem-vindo à programação da Rádio Toques de Aruanda, que está sintonizada 24 horas para te passar várias informações. Eu costumo dizer que transcendeu a questão só da rádio, né? Rádio que tem ponto de Umbanda. Acabou virando mais do que isso, se transformando em algo muito bacana e de grande valia para a espiritualidade como um todo. Eu costumo dizer que pessoas que têm pensamentos ecléticos e abrangentes são pessoas que têm visões maiores do que aquele que fala, não, só a minha está certa e a dos outros está errada. Então isso vai além de religião. Este programa é gravado no Templo da Luz Dourada. Vou continuar pedindo para vocês mandarem não só as suas perguntas, pode mandar, mandar também os seus depoimentos na Umbanda. Mande para nós como foi a emoção do seu início, quando você começou a trabalhar, o que aconteceu, porque hoje o seu depoimento é experiência para aquele que está começando, porque a Umbanda ela é uma roda de começo e meio e não tem fim, porque assim, por mais que a pessoa saia da religião e tente apagar a religião da vida dela, não é a religião, né, mas a metodologia, a semente que é plantada, ela se transforma em atitudes, né, em atitudes. Eu tenho certeza que, mesmo que a pessoa tente dizer que a questão foi ruim na vida dela, ela tem algo bom para ser celebrado. E nesse mês de julho que está terminando e começando agosto, é o mês que nós comemoramos o mês de Zé Pilintra. O mês de agosto, no mês de agosto nós realizamos a nossa consagração e festa de Zé Pilintra e do povo da Bahia e dos baianos aqui no terreiro, em homenagem a este grande pai e grande mestre e mentor da nossa casa, o senhor José Pilintra. Eu quero agradecer a todos
um axé, um beijo grande no coração e boa noite, seu Zé. Boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês, pelas perguntas, pelos depoimentos. Em agosto agora vai ter a consagração do seu Zé. Quando eu nasci, eu nasci para Umbanda. É isso aí. Vamos dar início ao programa aí. Dar os recadinhos. Seu Zé, por favor, suas considerações aí iniciais. Salve a força do nosso Pai, Ogum, da nossa mãe, Oxum, e todo o povo da rua. Uma boa noite a todos. Nossa Mãe Santa Bárbara esteja presente em vossos lares. Boa noite. Vamos lá. Boa noite, Lu. Shirley. Boa noite. Boa noite, mãe. Boa noite aos pais Zés, os três. Boa noite a vocês que estão aí do outro lado. Passando o recadinho para que vocês não esqueçam de participar do sorteio das 5 bolsas de estudo, tá? Tem que curtir a página do programa Amigos do Seu Zé e entrar lá no sorteio para poder se inscrever, tá bom? A próxima semana, no próximo programa, a gente já vai fazer o sorteio, então, assim, a gente vai falar sobre as pessoas que ganharam, a gente vai divulgar no Facebook também. Então, assim, aproveitem que tem mais uma semaninha aí para vocês se inscreverem, tá? Perguntas vocês podem mandar pro Facebook Programa Amigos do Seu Zé, também pode ser pelo Face do Templo da Luz Dourada. Tem um campo específico agora no site do templo, que tem um espaço especial para o Seu Zé. Lá você tem todos os programas gravados, você pode ouvir por lá. E também tem um espaço para as perguntas, tá? E agora você tem a possibilidade de, pelo iTunes, baixar os programas, tá bom? Então, pelo próprio site, você já tem esse caminho. Então, fica bacana que aí você pode baixar e ouvir também. E tem os principais aqui, acessos, pelo programa, pela rádio. Então, o e-mail da rádio é toquesdearuanda@hotmail.com. O Facebook da rádio é Rádio Toques de Aruanda. E assim, gente, às vezes a pessoa acessa, escuta, mas não curte. Para a gente isso é muito importante, entendeu? A gente recebe bastante agradecimento sobre a rádio, mas curte lá. Tá tudo lá, todos os programas. Ele tem um campo específico também lá no YouTube, que todos os programas de todos os comunicadores ficam lá. Então é bacana, dá para aproveitar bem, tá bom? É isso. Quer falar alguma coisa, aprender, mãe? Tem como, né, Lô? Como, pai? Quem quiser aprender, tem como. Tem muita coisa. Sabe que eu queria falar para vocês? Tem a rádio, tem o templo. Tem, né, nesses programas, você fala, mas para que eu vou ouvir os programas que já passaram, né? Porque, na verdade, esses programas são como se fosse, sinteticamente falando, né? A síntese são aulas. Aulas para nós e aulas para vocês. Então, a gente não tem ainda como catalogar, porque sempre nos programas tem um assunto que fica evidenciado. E a gente não tem catalogado aí os nomes desses assuntos em cada programa, o cabeçário, né? Sim. Mas, assim, cada programa ele tem uma especialidade e são respondidas muitas questões. Então, talvez um dia nós consigamos já até colocar um cabeçário lá falando sobre tal coisa, despertando tal coisa, falando sobre isso. Acho que aí já é um próximo passo, tá bom? E vamos às perguntas, então. Tem uma perguntinha aqui do Sandro Franco, ele não fala de onde é, ele pergunta, boa noite, qual a diferença de Exu Tiriri da Umbanda e Exu Tiriri do Candomblé? Axé a todos. Exu Tiriri não tem diferença não, meu filho. O ser humano, né? O ser humano que faz essa diferença.
Tá? Os povos de santo aí que faz a diferença. Porque o tiriri que baixa aqui não é o mesmo tiriri que baixa aí. Gente, vocês acham que as entidades que têm uma missão espiritual tá preocupado se ele vai nesse terreiro, num ilê, numa casa, num quartinho, num Campo Santo, num mar? Gente, não é essa a questão. Tá? As pessoas dizem que sim, que o tiriri daquele lugar lá é diferente do outro tiriri que é de lá. Primeiro, para dizer o seguinte, tiriri serve a um pai, chamado Pai Ogum. Onde Pai Ogum determinar que ele vá, ele vai. Essa é a regra, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Desde muito nova, sempre achei bonito filhos gêmeos. E agora, frequentando a Umbanda, me trouxe alguns esclarecimentos em relação à espiritualidade de cada um e a sua ligação com a família. Os senhores poderiam comentar qual a ligação que irmãos gêmeos têm um com o outro e a família com eles? Axé. Obrigada e axé, Marcela Santos. Eles são gêmeos. A Marcela, boa noite, filha. Um beijo grande no seu coração. No campo humano, não preciso explicar, porque você já sabe. Né, no campo físico, mas no campo espiritual, sim. São duas almas que têm uma bagagem e uma história de laços que se entrelaçaram no passado, junto com aquela mãe, tá? E aí vem, família, né? E aí vem justamente para eles aprender a dividir o mesmo espaço, a proximidade e a divisão, aprender a ser mais generoso. Alguns conseguem. Não, e o fato de serem parecidos, idênticos, também tem questões religiosas envolvidas aí. Aí nós temos aí tirar as diferenças mesmo. Exatamente, o poder pessoal, temos lá o karma, temos lá a imagem, o orgulho próprio, né, a disciplina. E com aquela família, uma mãe que tem filhos gêmeos é uma mãe que precisa realmente trabalhar a questão maternidade. Tá bom? Tem isso também. Boa noite a todos. Boa noite. Pai, qual a diferença entre assentamento, firmeza e oferenda? Eu posso fazer qualquer uma delas sendo nova na Umbanda? Estou conhecendo a Umbanda e me encanto a cada dia. Obrigado desde já. É Carliane. Muito boa a sua pergunta. Vamos lá, filha. É assim. Ela foi específica, pai. Mas tem 3, né? Senhores falam. Tem 4, tem uma ali sentada ali também, ó. Como é que ela chama? Carliane. Carliane, linda, é o seguinte, ó. Tirando a questão da firmeza, é assim, você é nova na Umbanda, então vamos lá. Assim você, como qualquer outro médium que estiver escutando o programa, o começo da espiritualidade a gente tem um desabrochar, né? Tem toda aquela coisa da paixão. Mas você não pode também, movida por essa paixão, sair fazendo as coisas à torta e à direita, aí, sem saber o que você está fazendo. Então, assim, o que você pode fazer? Vamos lá. Questão da oferenda. A oferenda, quando a oferenda ela é solicitada. Então, geralmente você vai num trabalho, em função de alguma coisa que você esteja precisando, o guia vai lá no momento da consulta e vai pedir para você fazer uma oferenda com um determinado orixá. É uma coisa bem específica e são coisas que geralmente vão transmutar para você, né? Então, se fazer uma oferenda lá para o Oxum, vai colocar uma maçã, mel, a velhinha, o orixá vai receber, transmutar aquilo lá e colocar energia para você. Você faz quando um guia manda, ou quando você tem algum conhecimento já é desenvolvido, você pode fazer em forma de agradecimento. Você pode ir lá numa cachoeira, agradecer uma graça alcançada, ou querer firmar um pouco mais a sua espiritualidade, você vai lá e faz. Tá? Não tem problema nenhum em relação a isso. A firmeza
A firmeza você vai fazer para os seus guias, né? Que aí vai vir, depois que você tiver um certo grau de desenvolvimento, os seus guias vão vir e vão falar assim, olha, eu preciso disso, para poder fazer os trabalhos, né? O Exu fala, olha, eu preciso de uma vela assim, passa firmeza para mim lá, e você vai fazer essa firmeza. Você vai fazer também, pode fazer o triângulo de força na sua casa quando você for para os seus trabalhos espirituais, e são as firmezas que você, entre aspas, vamos dizer assim, tem obrigação de fazer, né? Semanalmente, né, para firmar o seu congá na sua casa, para firmar a sua tronqueira, que faz parte do compromisso religioso que o médium tem. O assentamento já é uma coisa mais complexa, que o próprio nome já diz, você vai assentar o orixá na sua coroa. Esse eu não vou entrar em detalhes, né, mas é uma coisa que realmente aí você também não consegue fazer sozinho, tem que ter um preparo. Você tem que estar amparada por um bom terreiro, um dirigente espiritual sério, onde vai ter toda uma ritualística lá para você poder fazer os assentamentos dos seus orixás, tá? Então, basicamente, as diferenças são essas em relação a isso que você perguntou, tá? Não sei se os senhores querem acrescentar alguma coisa. Não? Tá bom. Então é isso aí. Oi. Só a questão da firmeza individual, né, que tu falou. É um outro tipo de firmeza, que é a firmeza individual do filho, né? Então a firmeza individual do filho, desde que foi bem orientado pelo dirigente da casa, a forma de se fazer, ou de um guia, é uma coisa que você tem que fazer semanalmente. Sim, foi o que eu falei, a firmeza dele lá antes de vir fazer os trabalhos, que você pode fazer sozinho. Firmeza é o ato de assentar algum tipo de poder, e firmeza é transitório, e firmeza é readaptável, e firmeza pode ser mudado de lugar. Por isso que chama firmeza, firmar. Dar firmamento, dar, através da reza e oração, dar o cunho religioso e que ele haja magisticamente, religiosamente, naquele pedido. Assentamento, não. Assentamento é plantar, assentamento é assentar, é deixar parado. É algo que nasce e que fica. Fundamental, é fundamentação. Então, primeiro a gente começa na Umbanda a aprender a oferendinha. Depois a gente aprende a firmar. Depois vem o assentamento. Esse, para você não saber, porque assim, quem começa na Umbanda, ela fica em dúvida. O que é isso? É oferenda? É firmeza? É assentamento? Qual é o degrau, né? Como é que eu chego lá? Você chega lá primeiro aprendendo a dar os seus primeiros passos, que seria, qual é o primeiro? A velinha do anjo da guarda. Que é uma firmeza e uma oferenda juntas, mas de uma forma simples, que você vai aprender com uma vela a rezar aquilo lá. Até para você poder se preparar, evolutivamente falando, como médium, para que você possa ensinar outras pessoas a rezar. Então, primeiro você aprende a rezar, para você depois rezar e ensinar as outras pessoas, né? A benzer, abençoar, essas coisas todas. Mas isso, como ela chama? Carliene, minha querida, isso também leva um tempo. Eu te aconselho, minha filha, a se inscrever aí, concorre ao curso de doutrina, ou se inscreva no curso do EAD, Doutrina e Cultura Umbandista, que lá tem a firmeza de anjo da guarda, tem como firmar a direita e a esquerda, e convido você também, se você for de perto, a vir fazer um módulo de desenvolvimento e doutrina de 5 meses aqui no templo. Um beijo grande no seu coração, axé, e um bom aprendizado para você. E essa sua pergunta é muito pertinente, principalmente você que está começando e ter essa preocupação. Parabéns. Peraí, passar essa aqui.
Boa tarde. Você pode me falar se catiço pode fazer comida de santo? O correto seria senhora, né? Ou Claro senhora. que pode. Madalena Ruira Borges. Claro que pode. Eu vou falar uma coisa. Para quem não sabe, né, o termo catiço são os guias espirituais. Tá certo? São os que são misturados entre o seu Zé Pilintra. Eita! Seu Zé Pilintra, baiana, preto velho, boiadeiro e tal, é considerado espíritos catiços. São os mistos que trabalham para os orixás. Eu faço uma farofa que é uma beleza. Então é o seguinte, pode sim. Guia pode, o guia espiritual pode cozinhar sim. Tá? Não tem problema nenhum. O que não dá, vamos lá. O que não dá para acontecer é o seguinte, você incorporar o baiano no domingo em casa, tá? Você incorporar o baiano, falar, baiano, seu Zé, venha domingo em casa, porque eu tô querendo fiz um feijãozinho preto feliz aqui, e eu queria que o senhor fizesse aquela farofa do senhor, mas é o senhor que tem que vir fazer. Aí chama a tia, o tio e tal, bota seu Zé Pilintra, seu Zé tá cozinhando, tomando uma cerveja, tá? Seja bem-vindo, já tocando uma musiquinha de fundo, seu Zé, quando vem de Alagoa. E aí o samba acontece lá no domingo em casa, com o seu Zé Pilintra cozinhando lá na cozinha de casa. Não é bem assim. Já pede uma prenda no final. Tá? Peraí, gente. Por favor, gente. Pode cozinhar sim. Cozinhar comida de santo, cozinhar no terreiro. Em ambiente controlado. No ambiente religioso. Isso cabe. Não, Isso cabe. O que não dá para Zé Pilintra fazer a feira, né? Ele incorporar e lá comprar o salsinha, cebolinha, ele lá escolher a cebola. Ô, minha filha, dê pro Zé aqui uma mandioca, lá uma macaxeira, não dá, né? Já dá um passe no feirante, já dá aquela vai lá naquele rapaz que vende o espetinho, o churrasquinho, para lá na frente do açougue, e aí pega o Zé Pilintra, já passa num boteco, já pede, já consagra o boteco, já pede. Parou. Não é brincadeira. Nós falamos tudo isso justamente para você ficar visualizando a cena. Isso é ridículo. Quem se porta a fazer uma coisa dessa? Aí você tem que ficar escondendo que é um bandista por causa dessas atitudes. Não quero mais falar nada a respeito disso. Só quem faz isso, vergonha. Você envergonha a religião que você diz que é. Salve toda a falange de seu Zé Pilintra e baianos, do Amigos do seu Zé. Salve. Por gentileza, me ajudem. Tive um relacionamento há bastante tempo atrás e hoje já me encontro casada e com 2 filhas. E essa pessoa sempre vem em meu sonho e se mostra com uma obsessão muito grande por mim. Eu fico assustada e acabo acordando tensa demais. Queria saber se tem alguma forma de afastar esses sonhos e se poderia ser algo espiritual, o que posso fazer. Axé a todos, é Libine de Maceió. Libine, um beijo no seu coração, nome diferente, achei bonito. Seu Zé está te dando um salve. Realmente, quando tem um relacionamento forte, que tem uma ligação forte, às vezes você corta, mas o outro lado não corta. E continua mandando e emitindo ondas, emitindo pensamentos, e que vai te atingir sim. Tá? Quem é que pode fazer esse tipo de corte? É a divindade chamada Pai Oxumaré. Se você não conhece sobre esse Pai Oxumaré, gostaria que você pesquisasse sobre ele, mas na questão de diluição, tá? De diluir e renovar.
E o ponto de força para fazer isso seria uma cachoeira. Maceió tem cachoeira? Deve ter. Tem água doce? Tem rio, pelo menos, ter. né? Tem rio. Então, assim, deve ter cachoeira lá. Eu não sei se tem cachoeira próxima aí onde você mora, se tem rio. É uma coisa que as pessoas, se você for falar para qualquer pessoa, ela vai falar, imagina, você que está pensando, você que não consegue esquecer e tal. Isso acontece sim. Então, o que eu posso dizer para você fazer é você ir no pé de uma cachoeira, no pé de um rio, flores coloridas, mais coloridas que você puder arrumar, tá? Flores coloridas e pedindo para a divindade para que ele dilua, para que ele corte esta vibração. E se você pudesse ir até um terreiro, né? Para isso acontecer também, seria interessante você conversar com o guia e expor essa questão também, tá? Mas acontece sim, minha filha. E é muito difícil de cortar, tá? Porque é projeção mental, é demanda mental, é difícil. Vem frustração, vem ego, vem ligação. E outras pessoas não sabem, mas qualquer relacionamento que envolva a relação sexual, cria-se um cordão entre as duas pessoas. Não tem jeito, tá? Aí a pessoa acha que fez amor com uma, transou com outro, fez aquilo, ela terminou, aquilo termina. Não termina. Então você, cuidado, viu? Você que é um bandista, é religioso e acha que isso não vai atrapalhar a sua mediunidade. Olha, cuidado com as pessoas que você anda magoando aí, com sentimentos aí alheios, tanto mulher quanto homem, tá? Você usar disso como a sua válvula de extravasar a sua sexualidade só, um momento só de prazer, e depois usar disso e ir embora. Mas saiba que você está usando, você está entrando numa zona, né, numa área que envolve emoções, envolve sétimo sentido. Envolve sentimento. Sentimento. Boa noite. Boa noite. Digamos uns 2 meses atrás, ou menos atrás, estava deitada, dormindo e não conseguia acordar. Isso acontece algumas vezes. O que tem me deixado insegura, se assim posso dizer, é o fato de ouvir sons similares a sacos, como se alguém estivesse caminhando perto de mim e escuto esse barulho como se estivesse mexendo em um saco. Sem contar que momentos antes de acordar, sinto como se algo muito pesado tivesse caído sobre o meu corpo. E logo depois um formigamento. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Um tempo depois, em questão de dias, estava dormindo e acordei, porém não consegui me mexer novamente e nem abrir os olhos. Na minha mente apareciam imagens totalmente pretas, como com uns flashes similares a raios. Tive a sensação de ter alguém ao meu lado, porém não aparecia nenhuma imagem além dos flashes. Não frequento um terreiro, pois não me sinto bem o suficiente para iniciar meu desenvolvimento nos lugares que frequento. Bom, poderia tecer um comentário sobre? Li algumas coisas similares, porém não cheguei a nenhuma conclusão além da dúvida. Enfim, desculpe ter prolongado, se puder me ajudar, agradeço. É Alê Monteiro. Ela não fala de onde é, né? Alê Monteiro, um beijo no seu coração. Salve. E axé. Seu Zé Pilintra, pois não. Pode falar um pouco a respeito desse tipo de desdobramento? Filha, na realidade isso chama-se projeção astral. Procura aí literatura sobre isso aí que você vai achar. Geralmente quem está numa fase de desenvolvimento aí tem esse dom, não é todo mundo que tem esse dom, passa por essa turbulência inicial aí de acordar e não conseguir levantar porque o espírito não chegou no corpo, mas não é o fim do mundo não. De tudo isso que você me falou, o que chamou a atenção foi realmente a questão do fato do terreiro,
Você falou que não frequenta porque não se sente capacitada, preparada, ou não tem confiança para fazer o desenvolvimento. Mas, filha, não necessariamente você precisa ir para o terreiro e já sair botando branco e rodando que nem um peão lá. Você está numa fase agora que você precisa no terreiro, fazer um tratamento, né? Ver escutar o que os guias têm que falar para você, aprimorar a sua espiritualidade, estudar, para depois pensar no desenvolvimento. Não ir porque acha que não está apta, só vai piorar a sua situação. Então, escolha um terreiro que você se sinta bem, vai lá, inicie um tratamento espiritual para que as coisas comecem a melhorar na sua vida. E depois se pensa na questão do desenvolvimento, né? Isso é a parte. Primeiro você tem que cuidar de você e ajeitar essa questão aí da projeção astral. Nós, um lembrete a todos aí, nós vamos ter surpresas no mês de agosto, porque o mês de agosto é o mês de comemoração do povo da Bahia aqui nesta casa, tá bom, gente? Porque assim, o calendário que é aqui não é o calendário que é na sua casa, é diferente, que aqui tem uma razão de ser, por isso que é agosto. Nós temos... O baiano já está dizendo que ótimo. Já tem mais festa para ir. Então é assim, em agosto nós vamos ter várias e várias e várias surpresas. Aguardem que cada programa vai ser um mês de comemoração. Nós vamos nos organizar para, além do seu Zé Pilintra, ter todos os guias, todas as linhas, todos os guias para prestar essa homenagem aos baianos. Porque isso para dizer para vocês que, na verdade, no astral é uma coisa só. Tá? Não tem segregação, não tem divisão. Então, aguarde aí em agosto, além de todas as linhas, além de todos os guias, teremos uma cantoria boa, teremos uma mensagem, teremos testemunhos pessoais, aí a gente vai organizar isso, tá bem? Vamos lá. Falando em testemunho, aquele que acho que as pessoas ouviram essa semana na rádio, semana passada. Daquele rapaz. Isso, há 2 semanas atrás. O André Luiz Assunção mandou uma mensagem assim: que fantástico esse testemunho do irmãozinho. Tudo em letra maiúscula. Salve todo o povo do mar, também fui salvo pelos marinheiros. Aí ele manda um símbolo com os bracinhos para cima, comemorando. Ah, que bonitinho. Obrigada, André. André, obrigada, meu filho. É isso mesmo, foi emocionante. E sabe o que é o mais emocionante? Da simplicidade dele, na beleza, né, da grandiosidade daquele coração daquele rapaz. O primeiro nome que acho que veio na cabeça dele foi marinheiro, e ele acha que o mentor que quem fez isso tudo é o marinheiro, e aquele Eicha, né, foi revelador, né? Na verdade é um Zé Pilintra, e eu fico muito, nossa, eu me emocionei muito, tanto é que aquilo serviu como tema da palestra inicial do trabalho dos baianos da semana seguinte. Foi muito, 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 muito forte, e eu gostaria que vocês dessem também os seus depoimentos, tá bem? Continuasse para nós. Boa noite, seu Zé. Gostaria de saber o porquê algumas entidades, como baianos e caboclos, andam mancando. Ou seja, ando com a ponta de um dos pés. Tem alguma magia nisso? Axé a todos. É a Thaís Salles. Thaís, tudo bem, Thaís? Um beijo grande no seu coração. Thaís, é muito bonitinha essa pergunta. Gostei bastante. A impressão que dá é que eles são tudo manco, tudo com uma perna mais curta que a outra, né? Então é assim. Existe um magnetismo, sim, que nós chamamos
no solo, no chão, está a terra, está a estabilidade e está a parte energética do terreiro que tem o embaixo do terreiro. Tá? Ali é o portal e o solo. O solo é o ponto de sustentação, mas de descarrego, de grande magnetismo de descarrego. Se as pessoas pudessem enxergar e ver o que acontece no solo quando os guias vêm, quando o solo sagrado, por isso que eu faço questão que para entrar na minha casa ou sapato específico ou sapato só de terreiro ou sem sapato. O solo cria como se fosse uns 3, 4 centímetros de vibração e fica como se fosse aquela fumacinha de gelo seco, sabe? E saindo, cintilando energias. E o guia, quando ele apoia um pé, se ele apoia o pé direito todo no chão e levanta o pé esquerdo, ele está descarregando o campo mediúnico do próprio médium. É limpeza espiritual. Não é postura do caboclo, porque o caboclo, ele não toca, o espírito do caboclo não toca no chão. Eles volitam, eles ficam acima do solo, porque eles não precisam mais pisar na sua matéria. Então, tem essa questão. A outra questão é dar estabilidade energética para o médium. Não é o caboclo que manca. Deu para entender? Não é o baiano que manca. E tem gente que fala assim, pergunta para o caboclo, ele fala, para o baiano ele diz, não, é porque eu morri atropelado e por isso que eu fico assim. Mas posso te falar, gente, a gente brinca assim aqui, mas assim, você tem noção, uma pessoa que não tem entendimento nenhum, tá? Nenhum tipo de entendimento, não sabe o que é magnetismo, sabe o que é estabilização energética, não sabe da divisão entre alto, meio e embaixo do terreiro, não sabe da correlação de faixas vibratórias de um terreiro. Como é que você vai explicar isso? Morrer atropelado, mais fácil. Aí a pessoa fala, morre o assunto. De certa forma, os guias acabam respondendo o que a pessoa pode absorver, muitas vezes. Eu vou falar para vocês assim, como eu, quando você é pequenininha, quando eu era pequenininha, eu sou ainda pequenininha, eu tenho 1,50 m, agora 1,49 m. Mas, quando eu tinha pouca idade, a minha mamãe falava assim, olha, quando chovia, a minha mãe ia lá, corria, tampava todos os espelhos da casa e botava a gente deitadinho e cobria, que dizia que os raios era a braveza do céu, que era a limpeza do céu, que os raios eram Santa Bárbara que estava brava. Então a gente tinha que se recolher e deitar e esperar a ira da santa, né? Isso minha mãe falava, e a gente acreditava que aqueles raios que quem ia colher as pessoas as maldades do mundo. E a gente ficava rezando lá em casa e falando Santa Bárbara. Salve Santa Bárbara, salve Santa Bárbara, salve Santa... Abria as tesouras, aquela coisa toda. Por quê? Para que a maldade fosse realmente cortada e que ela, depois da chuva, viesse a bonança e que viesse um momento bom. E nesse momento a gente saía em festa depois que acabava a chuva, porque minha mãe falava, graças a Deus, a maldade foi mais uma vez cortada com a Santa Bárbara. Olha lá, que coisa mais linda. Hoje nós sabemos que Mãe Yansan é a mãe dos raios e Pai Xangô é o pai dos trovões, são a lei e justiça atuando, né? E olha a proporção disso, né? E isso eu levo no meu coração, porque não foi uma inventaria de antiga, né? Não foi uma coisa sem significado, ela foi tão significante na minha vida e que é até hoje, e que eu respeito tudo o que foi passado para mim. Mas é aquela historinha alegórica que tem lá as lendas, as histórias alegóricas para dar um fundamento. Então, às vezes, o guia conta aquela história alegórica
para dar um fundamento para o médium, porque o médium ainda não sabe. É isso. É isso. É uma moça que perguntou, né? Então, moça, além de toda essa aula divina que mãe Mônica acabou de dar, você pode isso comprovar nas leituras aqui desse plano, que nas suas palmas das mãos e na sola dos pés estão projetados todos os outros os chakras, estão repetidos, vamos dizer, reprojetados, é isso, né? Reprojetados. Na palma da sua mão e na sola do pé, todos os chakras que você tem no corpo. Então você imagina o que é uma pisada, não é? O que na hora que tu vê um Exu dando aquela pisada forte na hora de um descarrego, ou bater naquela mão no chão, imagina os raios que estão sendo projetados ali, a energia que está sendo dispersada ali. Existe uma ciência chamada reflexologia. Reflexologia. É isso aí, eu não sei falar. Eu não consigo falar. Consegue. Mas enfim, é um estudo chinês, né? Oriental, de uma cultura oriental, que você olha lá, tá lá, fígado, rim, coluna, perna direita, perna esquerda, braço direito, braço esquerdo, tá tudo no pé. E funciona. E é verdade. Tá? Faz as acupunturas lá e tal. Então, vamos dizer, alegoricamente, que o guia também faz a sua reflexologia, batendo e pisando. Por isso que quando vem baiano, por isso que vem boiadeiro, linha forte, eles batem a mão no chão, batem o pé no chão, as pisadas, as mãozadas deles no solo, salve, tudo isso, a estalada dos dedos, tá? É a reflexologia, não sei se eu falei certo, mas enfim, desses elementos. E a reprodução dos chakras, além mais, né, baiano, não tem só 7. Tem muito mais pontos de chakras ali no pé e na mão. Boa noite para todos os ouvintes. Um saravá especial para os irmãos aqui do Rio de Janeiro. Paz e bem, João Sapucaia. Salve. Oi, pessoal. Os carioca. Um beijo grande no seu coração, a todos os cariocas, ao pessoal do Rio de Janeiro. Axé, axé grande, um beijo grande no coração de todos. Especial bairro da Lapa. Oh. Ponto de força, vai. É o ponto de força. Ali que tá concentrado, né, vai? Diz que ali ele é o povo da Boêmia. Eu acho bonito. É bonito, tá cheio de lugar lá que lá que tem a minha foto. Eu acho lindo, lindo, perfeito. Tudo acho perfeito, nesse sentido. O lado bom, o lado bonito, né? De explicar uma divindade, um guia, um baiano. Acho lindo isso, não tem nada de ridículo. Só que, infelizmente, algumas pessoas acabam profanando, né? Uma coisa bonita, mas faz parte. A gente tem que continuar acreditando no bem. Ainda sobre o depoimento das 2 semanas atrás, o Jefferson Oliveira enviou uma mensagem assim: adorei o depoimento, foi emocionante. Agora que você fala sobre o tentar ter o curso, eu vou responder por você pelo Facebook, tá bom? Te passar as informações certinhas, Jefferson. Vamos lá. Jefferson, um beijo no seu coração, obrigada. Realmente foi emocionante. Mande a sua também. Boa noite. Preciso muito vender um terreno e gostaria de pedir auxílio aos guias, já que faz tempo que tento vender. Mas não sei para quem devo pedir. Devo fazer alguma oferenda específica? Agradeço se puder responder. Muito axé. Rodrigo Tonelli. Histórico daquele terreno. Rodrigo, olha, meu querido, um beijo no seu coração. Realmente é complicado isso do terreno, né? Porque às vezes tem uma história lá, tem um karma ali naquelas terras. Rodrigo. Ô, Rodrigo, que ele pode pede fazer? Pra mim aí, bota um preço justo no terreno que vende. E o que ele tem que fazer para o senhor? Só pode pedir, tá bom. Não precisa oferendar nada não. Pede lá pro seu Zé lá e tá bom.
Eu te ajudo. Ele pode ir até o terreno e pedir para o seu Zé e pôr um preço justo. Também tem tudo isso, né, gente? Às vezes assim, tem aquelas coisas. Não adianta você entrar. Vale 5, quer vender por 10, não vai vender. Não adianta. Vai e no também mercado. Não adianta não pôr na imobiliária, não adianta não ir atrás, capinar, né? Como é que chama? Deixar em ordem. Cuidar, murar, deixar apresentável, vistoso isso. Tá bom? Tem que querer, tem que querer vender, tem energia de também. Querer vender. Tá bom? Isso aí, tem tudo às vezes abaixar 5 mil, 4 mil faz uma diferença, né? 3, 4 mil faz uma diferença. Porque às vezes um cara vai lá e calcula e fala, vale 150. Mas a gente põe aqui para vender a 300. O corretor está fazendo errado, porque não vende, né? Sim. Por isso que eu falei, põe um preço justo. Mas pede pro seu Zé Pilintra, eu vou aconselhar você a fazer uma coisa. Ele não pediu, seu Zé, mas eu vou aconselhar você a fazer uma coisa. Quando você chegar no terreno, nos 4 cantos do terreno, despejar um pouquinho de pinga, tá? Um pouquinho de pinga nos 4 cantos do terreno. E no meio do terreno, lá no meio, você tem os 4 cantos, no meio do terreno, você pega e leva um copo com água, tá? O certo era uma cuia com água. E aí, nisso, você clamar e pedir para o tempo. Pede para o tempo, campo aberto. Pede para Divino Pai Ogum do tempo e Divina Mãe do tempo, para que olhe e processe no tempo o passado daquela história, daquele terreno, e dê aquela água para o tempo, tá? Para amenizar essa situação. Deixe uns momentos lá, depois jogue em volta de você, no meio do terreno, aquela água, e sai. Tá bom, meu filho? Meu filho, faça isso. Vamos lá. A gente pode anotar essa receita depois. Boa noite, salve seu Zé. Saravá, sua bênção, seu Zé. Salve. É Márcio Paternostre. Consegui, né? Salve, Senhor Bofiano Lombini, abençoe. Bom. Boa noite, mãe Mônica. Salve seu Zé Pilintra. Salve. Poderia esclarecer uma dúvida? Todos que desencarnam precisam passar pelo umbral antes de serem resgatados por espíritos de luz? Gostaria de fazer um pedido também. Mãe Mônica, chame mais vezes os herês para responder as perguntas com os senhores Zé Pilintra. O programa com eles foi um dos melhores. Obrigada. É a Thaís Cristina. Qual o nome dela? Thaís Cristina. Thaís Cristina. Eu amei seu nome, Thaís Cristina. Um beijo no seu coração, viu, Thaís Cristina? Eu também adorei o programa das crianças. Foi um dia maravilhoso. Muito bom. E acabei focando no seu nome e não prestei atenção na pergunta. Ela quer saber se tu não passa no umbral quando ela põe entre aspas umbral. Ai, Thaís, o senhor pode começar a falar? Olha o que só, acontece quando vai pro lado de lá, seu Zé? Olha só, tu disse um nome que está ligado ao catecismo, né? Umbral, assim como o inferno está ligado à Igreja Católica. São vários tipos de realidade, que quer dizer que é o sofrimento merecido de cada um, né? A chicotada, a chibatada que vai ter que levar lá do outro lado, de acordo com seus vícios ou não, de acordo com as suas virtudes. E tudo é baseado nisso, moça. Baseado na vida que tu teve aqui, da forma que tu aproveitou a chance que foi lhe dada de encarnar. Dizem que, eu digo por vocês, né? Porque a gente que está do outro lado consegue ver essas coisas. Que um dos homens mais puros aqui que viveu nesse plano teve que pagar os dele, né? Então, perceba que o de respeito com o corpo que Deus lhe deu vai desde
um descuido seu proposital ou não, né? Então tome cuidado, zele pelo seu corpo, zele por suas atitudes e tire esse pensamento tire esse peso da sua consciência. O fardo que cada um carrega, cada um sabe que vai ter que pagar ou não. Se tu tem sua consciência tranquila, não é uma coisa que tu deva se preocupar. Se tu tem sua consciência pesada, então se preocupe que o Scott lá está te esperando. O recado é o seguinte: independente do nome que se dê, no momento do desencarne, você vai cair numa faixa vibratória, né, de acordo com aquilo que você fez na sua vida. Se vai ser lá no -1, -2, -3, -4, -5, aí depende. Mas todo mundo vai pagar, em maior grau ou em menor grau, dependendo de tudo aquilo que você fez na sua vida. Se é umbral que chama, se é inferno, se é... Entende? Todo mundo passa por isso, né? É um estado de espírito e a lei é tão sábia que você no momento do desencarne, você já é arrastado para essa camada onde você vai fazer parte dela. A conta já está feita, né, seu Zé? Oi? A conta já está prontinha. Quando o cara desencarnou, a conta já passou quando a régua. Quando você está deitado ali, já está passando a régua. Já tá aí fazendo passou a régua, já está com a conta feita e já vai para o lugar. Passa a régua. Aí você vai ficar muito tempo ou pouco tempo, também depende de tudo aquilo que você fez na sua vida. O Sr. Zé deu um exemplo bom. Por exemplo, às vezes a pessoa teve uma vida plena, ajudou as pessoas, mas o cara era guloso, comia. Então ele desrespeitou o corpo. Ele vai pagar por isso, porque o desrespeito com o corpo, para quem fuma, para quem bebe, para quem come em exagero, ele é um suicida em potencial. Para quem pensa negativo, fala mal dos outros, cuida da vida alheia, demanda mentalmente contra o outro, carrega raiva, rancor, mágoa. Ai, porque minha família, ai, porque não sei quem, bananá. Esses sentimentos, como disse o seu marinheiro, diz que criam um cupinzeiro em volta da alma. Depois para quebrar... Aí você fica dentro do cupinzeiro. E não se preocupe se chegar lá do outro lado, dependendo da face que tu tiver, não encontrar aquela pessoa que tu achava que era tão boazinha, né? Fulano era tão bonzinho, não tô vendo ele por aqui. Não acha ele em lugar nenhum aqui. Não acha ele em lugar nenhum, vai saber se ele não tá mais abaixo que tu, né? Isso aí. Não, então, filho, é isso aí. Você tem várias situações. Tem situações de suicídio voluntário, que é essa questão de você fumar, beber, que é um suicídio em potencial. Você está desrespeitando o corpo que você mereceu e isso para Pai Oxalá é divino. E as outras coisas, que aí foi que a mãe Mônica falou, que é coisa do dia a dia. Padrão vibratório negativo, pensamento negativo, fofoca, diz que me disse, aquele cara que gosta de causar intriga na família. Fica tranquilo, cara, porque tudo é notado, não perde nada. Aí quando você desencarna, passa lá o filme da vida, aí fica chorando lá as falcatruas que fez lá. Paga, paga, não tem esse problema. Vai lá e resolve a dívida. Vamos lá. Boa noite, mãe Mônica. Bênção, seu Zé. Gostaria muito dos programas. Gosto muito do programa e ouço todos, não perco um. Gostaria que a senhora falasse um pouco da linha de baianos, mais específica da baiana Maria Quitéria, pois pensava que este nome só era do mistério das Pombagiras e descobri há pouco tempo que existe também no mistério dos Pretos Velhos e da vovó Maria Quitéria. Agradeço desde já e axé. Simone Vilas Boas. Simone Vilas Boas, um beijo grande no seu coração. Foi respondido sim, mas só quero complementar. Dentro das linhas, né, dentro dos nomes das entidades, nós temos aí alguns nomes que vai baiano, que vai preto velho, que vai boiadeiro, que vai... Algumas linhas abrangem este nome, tá? Maria são servidoras de Oxum e Quitéria servidoras de Obaluaê e Pai Omolu no Campo Santo. Então, essas
entidades que se colocam como nome de Maria, Quitéria, são aquelas que atuam trabalhando com o amor, né, na linha do amor e na linha da evolução. Então, evoluir com amor, transformar o amor, transmutar os sentimentos. Elas trabalham muito com o emocional, com a vida e com a morte de pensamentos. Aqueles que a gente tem que matar, né? Parar de pensar aquilo, e aqueles que a gente tem que fazer nascer. Tá bem? Principalmente a autoestima. Tá certo? Um beijo grande no seu coração. Salve, seu Zé. Boa noite, mãe Mônica. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os ensinamentos que os senhores nos passam todas as semanas. Obrigado. Participei do último trabalho espiritual do templo. Tive a honra e a felicidade de conhecer o seu Zé Pilintra do Par Marcelo. Fiquei extremamente emocionado, nervoso e feliz em conhecê-lo. Que Deus e o nosso Pai Oxalá abençoe essa casa e que dê muita luz ao seu Zé Pilintra. Salve, seu Zé. É o Vinícius, Salve. De Carapicuíba. Eu lembro, tadinho. Ficou tão nervoso, eu não conseguia nem falar. Tadinho. Emocionado de conhecer o senhor. De conhecer o senhor. Todo mundo fica, seu Zé. Emocionado. Vinícius, meu filho, seja bem-vindo ao templo. Volte quantas vezes você conseguir. Eu sei que não é tão perto assim da sua casa, mas fique à vontade. Se quiser vir um dia ver a gravação do programa aí, pode vir ver também. Tá certo? Axé. Boa noite a todos. Só fazer pergunta para você. Não, mas se vocês quiserem perguntar para a Lu, pode perguntar também, viu? Boa noite a todos. Amo o programa Amigos do Seu Zé. Salve o seu Zé, o Guilherme Oliveira. Salve. Guilherme Oliveira, um beijo grande no seu coração, meu filho. Axé. Uma boa semana. Dá, pai. Então vamos lá. Boa noite, seu Zé e mãe Mônica. Ouvi falar em sopro na Umbanda. O que seria isso? É alguma forma de energia? Pode ser usado por qualquer um? E como é feito? Salve, Melissa Moraes. Desde que você não tenha comido alho antes do trabalho, você pode usar, porque senão você vai matar a pessoa do outro lado. Olha, existe sim, tá? Dentro do ar, que quando nós respiramos, né? Inspiramos, eu nunca sei o nome certo, mas inspirar é pôr para dentro, não é isso? Então, quando nós pôr para dentro, quando nós inspiramos, nós trazemos o ar de uma forma, tá? Uma energia eólica, ela entra no nosso pulmão, processa e sai. Sai outro tipo de ar. Quando nós respiramos um ar carregado de campos e energias, e como se fosse muito pequeno, pranas, né? Porque ele sai de uma forma viva, sai de uma forma prânica. Esta energia prânica, quando você fala, quando você ri, quando você dá gargalhada, quando você chora, Então, cada energia prânica do sopro tem uma emoção. Quando você só levanta de manhã e boceja, é um tipo de prana que sai. Quando você chora, quando você solta o ar, expele o ar do choro, ele tem uma energia. O ar da gargalhada tem outra energia. O ar de tristeza, quando você fala palavras tristes e de saudade, enfim, existe essa energia sim. Os guias acabam usando disso quando às vezes precisa fazer um forte descarrego que está dentro da alma da pessoa, e aí faz a puxada com mas sopro. Ele puxa. Né? Tem isso. E também tem na hora do passe magnético, porque eu vou falar para você, filha, né? Que a baiana Dona Maria Jacinta, como ela trabalha e serve a Divina Mãe Ansã do ar, ela, dependendo do trabalho, ela sopra, ela dá o sopro no passe, naquela flor, e também nas baforadas do cigarro, que também tem o sopro.
tá? Mas existe sim muitas coisas com relação ao sopro na Umbanda, tá? Essa é só uma pequena explicação de tudo que acontece. Não, ainda não. Só. Perdão, continua. Filhos e filhas, ouvintes da Rádio Toques de Aruanda, estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer a todos vocês por esse axé, por essa noite. Mais uma vez, muito obrigado pelo ensinamento do seu Zé Pilintras, do seu Zezinho Baiano. E eu queria te pedir para vocês começarem a mandar perguntas para o seu Zezinho Baiano específico, com relação a Catimbó, com relação à Juremeira, com relação à mesa da Jurema e o que ele puder ensinar a nós. Tudo ele não sabe porque ele não é Deus, né? É só um guia espiritual. Então, tudo que a gente puder passar para vocês, informações, e também aguardem aí o mês de agosto e as nossas surpresas do programa. Amado e divino Criador, Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero agradecer essa oportunidade e pedir para que Oxalá, o nosso divino Pai Oxalá, o Pai da pureza e da paz na sua família, esteja pairando sobre seu lar. Esteja pairando sobre seus pensamentos e seu coração. Boa noite, seu Zé Pilintra. Dê uma boa noite a todos, por favor. Boa noite a todos. Que Nosso Senhor do Bonfim ilumine e abençoe todos vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. Axé. Seu Zezinho Baiano, boa noite a todos os filhos, ouvintes. Boa noite a todos. Nosso Pai Oxalá, Nosso Senhor do Bonfim, abençoe a semana de vocês. Que Pai algum, Mãe Oxum, esteja nos caminhos de vocês, junto com o povo da rua, para mais uma semana, para mais uma batalha do dia a dia. Lu, boa noite. Boa noite, ótima semana para vocês. E curtam a página e o sorteio, tá bom? Um beijo no coração e uma excelente semana. Axé. Salve a malandragem. Ê, Catimbozinho! Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezutti. Oferecimento Templo e Colégio Luz Dourada. Fique por dentro das nossas atividades através do site www.luzdourada.org.br ou ligue 011 2302 4087. Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador.